Os cumprimento com a paz do Senhor. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipenses. Seu capítulo é o de número 4. Filipenses, capítulo de número 4. Nós vamos ler o versículo de número 4. Filipenses, capítulo 4, versos de número 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Algumas cartas que o apóstolo Paulo veio a escrever, quando nós queríamos ouvir sobre o arrebatamento da igreja, Paulo ensinou aos Tessalonicenses alguns embates de Paulo contra os falsos apóstolos. Ele veio escrever a segunda carta à igreja em Corinto. A primeira carta é a carta de caráter mais doutrinário à igreja de Corinto. Ele fala de amor como ninguém no capítulo 13. Ele fala sobre casamento no capítulo 7. Ele fala sobre uma divisão que havia na igreja em Corinto no capítulo de número 3. Havia grupos naquela igreja, aqueles que gostavam dos mais intelectuais, seguiam Apolo, aqueles que gostavam mais dos fundadores, era o grupo de Paulo, os tradicionais gostavam de Pedro, e o pior grupo naquela igreja era o do grupo de Jesus. Eles diziam que o negócio deles não era com homens, era só com Jesus. Quando Paulo teve um embate contra os judaizantes, aqueles que experimentaram a liberdade da graça, mas estavam retornando à escravidão da lei, Paulo escreveu à igreja na Galácia. Quando Paulo quis escrever um tratado soteriológico sobre a doutrina da salvação, que tanto judeus e gentios, todos estão culpados debaixo da ira de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o Paulo também nessa epístola, ele vai trazer aqueles que sepultaram a carne e aprenderam a vivenciar uma liberdade que somente Cristo pode dar e que nenhuma condenação mais há àqueles que estão em Cristo Jesus. Ele escreveu aos Romanos. Porém, a carta de Paulo à igreja de Filipenses é uma carta que parece que Paulo coloca o seu coração nela. Paulo parece expressar um sentimento de afeição. E o que permeia a carta aos Filipenses é a alegria, chamada assim diferente da profundidade de Efésios, que é a rainha das epístolas. A carta da alegria é a carta que Paulo escreve à igreja de Filipenses, porque no capítulo de número 1, Paulo nos ensina sobre a alegria em padecer. No capítulo de número 2, Paulo irá nos ensinar sobre a alegria em servir. E no capítulo de número 3, Paulo nos ensina sobre a alegria em crer. E no capítulo de número 4, Paulo nos ensina sobre a alegria em dar. 10 anos depois de Paulo fundar esta igreja, ele está preso. E dentro de uma prisão, ele pede para os irmãos de Filipos terem alegria em qualquer circunstância. E isso é paradoxal, porque Paulo está preso, escrevendo aos irmãos que estão livres, e ele está dizendo: tenham alegria, porque a liberdade não se consistia em estar livre da prisão ou não. A liberdade que Paulo sentia mesmo preso era a alegria do Espírito e a satisfação de estar em Cristo. E é sobre isso que eu vou falar essa noite, que nós devemos ter alegria em padecer por Cristo, ter alegria em servir a Cristo, ter alegria em crer em Cristo e alegria em dar em Cristo. Quando Jesus Cristo ele ressuscita, ele fica por um período de 40 dias com os discípulos após a ressurreição, e antes de subir a súbito aos céus, ele deixa uma promessa embasada em uma ordem: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Permita-me dizer isso: só pode receber do alto quem aprendeu a ficar.
Eu ouvi um aleluia, eu vou explicar melhor. Só pode receber quem aprendeu a ficar, mas só pode sair quem do alto recebeu. Aqueles homens que estavam com medo no cenáculo, eles vão ficar por alguns dias em unidade, com o mesmo sentimento, com tudo em comum. E de repente um vento veemente e impetuoso e línguas repartidas como que de fogo. São batizados o Espírito Santo, cheios, e se levantam com intrepidez para pregar com Pedro. No capítulo de número 2, eles recebem o revestimento de poder. E no capítulo de número 3, é o primeiro milagre da geração apostólica. O primeiro milagre só ocorre depois do derramamento do Espírito Santo, quando do alto eles receberam poder. Agora Pedro e João estão caminhando juntos para a oração. Mesmo com suas diferenças, tanto o perfil de Pedro como de João são completamente distintos, mas o que nos une é um propósito que é muito maior. E eles estão indo para o mesmo lugar em oração. E quando nós estamos no mesmo lugar em oração, juntos, com o mesmo coração, Deus ainda é aquele que pode realizar milagres. O coxo está na porta há mais ou menos uns 40 anos. E ele está sempre pedindo esmola. Quando ele avista Pedro e João, provavelmente ele deve ter pensado: tem festa lá dentro. Se tem festa, tem esmola. Quando Pedro e João se aproximam, ele pede a esmola. Pedro, olhando para ele, diz: olhe para mim, não tenho prata e não tenho ouro. O coxo deve ter pensado: eu também não tenho prata e nem ouro. Estou na porta, coxo, sem perspectiva, cabeça baixa, triste. Esses dois também não têm prata e nem ouro. Os que estão lá dentro também, muitos não têm prata e nem ouro, mas deve ter alguma coisa lá dentro. O que será que tem lá dentro que faz até quem não tem prata e não tem ouro levantar a mão e dar glória? O que tem do lado de dentro que não tem aqui fora, que faz desempregado levantar as duas mãos, fechar os olhos e dar graças a Deus? O que tem do lado de dentro que reúne tantas pessoas sem prata e sem ouro? Tem alguém do lado de dentro. E se tu quer, eu te dou. Jesus o Nazareno. O texto diz que o coxo entrou, levantou, pulou, e há um detalhe: tem até quem levanta, tem até quem pula, mas o difícil é sem prata e sem ouro fazer como coxo, adorar. Só que nem tudo é festa. Enquanto no capítulo 3 há o primeiro milagre, logo no capítulo de número 4, Pedro e João estão presos. E nessa prisão, o sinédrio se reuniu e eles estão discutindo: como pode esses homens indoutos, iletrados, sem estudo, como pode eles pregar com tanta ousadia, com tanto poder? O que eles têm que através deles acontecem milagres? Alguém se levantou no meio do sinédrio e disse: eu sei o que está acontecendo. Então diga logo: eles andaram com Jesus. Talvez você não entendeu. A diferença é andar com Jesus. Eu estou sentindo uma graça, eu vou repetir. A diferença é andar com Jesus. Tu até prega, mas sem Jesus não sai nada. Tu até canta, mas sem Jesus não sai nada. Como está um mesclado de escola bíblica com culto, eu vou balanceando. Capítulo 5, o primeiro pecado. Observe que o capítulo de número 1, a primeira promessa. Capítulo 2, o primeiro revestimento de poder. Capítulo de número 3, o primeiro milagre. Capítulo 4, a primeira prisão.
Capítulo 5, o primeiro pecado, Ananias e Safira. Capítulo de número 6, a instituição dos diáconos. Desculpe os diáconos. Como eu sei que tu é crente, eu vou dizer: diácono não nasceu na festa. Diácono não nasceu no congresso. Diácono nasce na necessidade da igreja. Eles oraram, homens capazes, tementes, e me faz lembrar algo. Moisés estava sozinho, e Jetro chamou Moisés e foi dar um conselho. Não é certo o que tu fazes. Imagina, um homem que por intermédio dele 10 milagres que talvez nenhuma geração verá mais. O homem que através dele abriu o mar vermelho. Aí chega um velhinho e diz: não é bom o que você está fazendo. Será que você aceitaria isso? Escolhe homens tementes, capazes, homens de verdade, porque senão tu não vai aguentar, Moisés. Eu não estou entendendo o que o Espírito Santo está dizendo. Eu vou ser mais claro. Reino de Deus não tem carreira solo. Não dá para querer fazer tudo sozinho. Tu quer plantar, tu quer regar e ainda quer dar o crescimento. O Senhor está nos ensinando: você só planta. Planta bem plantado e acabou. E quem vai regar? O problema é de Deus, a obra é dele. Você planta, outro rega, e vocês dois só aguardam, porque aí Deus dá o crescimento. Deus dá o crescimento. Mas tenho no meio dos diáconos que é cheio do Espírito, cheio de sabedoria. E Atos capítulo de número 7, o primeiro mártir, Estevão. Atos capítulo de número 8, o evangelho chega pela primeira vez à região de Samaria, Filipe. E como é escola bíblica, eu disse que eu vou aproveitar. Vai doer um pouquinho, mas já passa. O avivamento em Samaria ocorreu por intermédio de Filipe. O texto diz que ele pregou a Cristo. Eu vou repetir: ele pregou a Cristo. As coisas só acontecem se o centro da mensagem é Cristo. As coisas só acontecem se neste púlpito for anunciado o nome de Cristo. E Filipe pregou a Cristo, paralíticos foram curados, enfermos curados, demônios expulsos, houve conversão e houve grande alegria na cidade. Aí eu disse: agora ele vai ser o pastor. Diz o texto que chegou Pedro e João só para supervisionar. E eu não encontrei Filipe murmurando, dizendo: foi eu que plantei, essa sombra é minha. Eu sei que tem aqueles que querem sombra, mas nunca plantaram nada. Quer sombra para o teu ministério? Plante árvores. Chegou Pedro e João, o Filipe saiu, sem falar nada. Porque quando você completa algo que Deus colocou para fazer, fique tranquilo, Deus tem uma nova etapa. Agora ele está lá na comodidade, na sede em Jerusalém, só dando oferta, quietinho, achando que está bom. O Senhor falou com ele por intermédio do anjo e disse: desça até o deserto de Gaza. Deveria fazer um hashtag camiseta de jovens. É difícil esse tema. Gaza está deserta, porque está difícil sair da comodidade de Jerusalém e descer a Gaza. Gaza não tem cartaz, Gaza não tem hotel, Gaza não tem oferta, Gaza não tem glamour, Gaza não tem foto, Gaza não tem curtida, Gaza não tem seguidores, Gaza não tem status.
Ele desce até o deserto de Gaza. E tem um eunuco, eu nem sei porque ele não subiu para adorar. A rainha de Candace, a sua rainha, subiu. E ele ficou lendo o livro do profeta Isaías, que nós conhecemos como capítulo 53. E o Espírito Santo falou. Porque a obra só pode ser feita através do Espírito Santo. E o Espírito Santo ainda fala. E o Espírito Santo falou, e ele chegou próximo do eunuco e fez uma pergunta: entende tu que lês? E Gaza está gritando: como poderei entender? Se não há quem me explique. Filipe subiu para o carro, evangelizou e anunciou que o profeta Isaías falara de Cristo. Por causa desse aleluia, ele se converteu e o Filipe disse: quer ser batizado? Permita-me dizer isso. É deserto de Gaza. Se tiver uma poça é muito. Nem sei se dava para ser por imersão. A Bíblia ensina imersão. Mas está no deserto. Quer ser batizado? Ele disse: eu quero. Me dá seu nome. Eu vou levar para você fazer 30 dias de discipulado. Vem cá. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se quer ficar com a mão direita levantada, fica, porque eu tenho algo para dizer. Segura. Quem faz em Gaza o que ninguém quer fazer, vai viver experiências que os outros não viveram. Qual a experiência? O Espírito Santo arrebatou Filipe de Gaza e levou para Azoto. Não fique me olhando assim não, porque a qualquer momento também seremos arrebatados daqui e levados para lá. O Evangelho já foi para a Judéia, já foi para Samaria, precisa ir para os confins da terra. Tem um homem que respira ameaças de morte. Um homem selvagem. E faz com zelo. Mas fique gravado isso aqui essa noite: zelo sem entendimento mata. Zelo sem Bíblia mata. Paulo tinha zelo, Saulo de Tarso, mas era um zelo sem entendimento. Perseguia, procurava matar, achando que estava servindo a Deus. Fariseu, segundo a lei, irrepreensível. Este mesmo homem pega cartas para prender irmãos. Mas olha que interessante. Paulo pega cartas para matar, mas depois que encontrar Jesus, vai pegar cartas para salvar. Ah, alguém entendeu? Eu ouvi um glória a Deus lá no fundo, eu vou repetir. Pegava cartas para matar, se encontrar Jesus, vai pegar cartas para salvar. E você acha que o diabo está feliz? Quando está em Malta, ele tinha duas opções: toras e gravetos. Se fosse eu, não entendo de fogueira nem de mato, eu pegava as toras. É maior, tem mais aparência. Mas a tora, por conta do frio em Malta, ela era encharcada e ela inchava. Meu amigo, não pega de jeito nenhum. Está inchado. Alguém entendeu? Ó? Eu canto melhor, eu prego melhor, eu faço melhor, eu ensino melhor. Se eu não estou, não acontece. Se eu não prego, não acontece. Se eu não participar, não vai acontecer. Está inchado, é tora. Não pega fogo de jeito nenhum. Dá uma olhada para eles, para você ver. É frio. Mas Paulo pegou um graveto. Não dá glória não, porque um não pega também. Até pega, vai até ali e já apaga. Só fumaça. E pula, e roda, apaga. Mas se pegar um graveto, outro graveto, alguém ali entendeu,
Alguém já levantou a mão para adorar. Se pegar um graveto, outro graveto, porque a obra é assim, coletiva, cheio de gravetos, pode acender que pega. Detalhe: quando acendeu, saiu uma víbora. Do graveto? Não, de quem está inchado, saiu do meio das toras. E grudou na mão de Paulo. As mãos que matavam é a mão que escreve para salvar. Se esse é o instrumento e a ferramenta, o diabo mandou logo na mão. O diabo quer parar essa ferramenta. Deus encheu meu coração para dizer para alguém: o diabo está investindo contra essa ferramenta que Deus usa, mas em nome de Jesus, dano nenhum mortífero te afetará. Se a igreja tivesse só graveto, glória a Deus, mas tem tora. Se tem tora, está cheio de víbora. Mas esse veneno de maneira nenhuma nos afetará. No meio do caminho de Damasco, Saulo tem um encontro com o dono da igreja. Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aguilhões que amansam bois selvagens. Deus sabe como dominar homem selvagem. Paulo rendido está ao chão. O orgulho de Paulo ao chão. Reconhece que este é o Senhor, o dono da igreja. Paulo está cego. E Paulo vai à rua direita. E tem um rapaz, por nome Ananias. Pastores, permita-me dizer isso. Há pessoas que aparecem somente em um capítulo de nossa vida. Ananias só aparece no 9. Ananias é aquele que vai colocar a mão sobre a cabeça de Paulo e diz que Paulo será batizado, provavelmente revestido de poder pelas mãos de Ananias. Só que Ananias só aparece no capítulo 9. O que eu quero lhe dizer com isso? As grandes portas sempre irão girar em pequenas dobradiças. Nós queremos bajular os grandes, mas as grandes portas, elas giram através das pequenas dobradiças. Você não entendeu? Eu vou repetir. Não despreze as pequenas dobradiças na sua congregação. Aleluia. Eu estou te dizendo isso, não foi porque eu comprei um livro de autoajuda e aprendi. As grandes portas que abriram para mim passar foram pequenos servos que abriram, que na hora da reunião não era nem para estar lá. Aí lembrou de mim. Vamos ver quem é ele. Aí a porta abriu. Deus coloca alguém lá dentro da sala da reunião. Estou pregando para quem acredita.
Deus coloca alguém dentro da sala, na reunião, só para lembrar de você. Então não force a porta, não pule processos, não caminhe por atalhos, não precisa nem pegar telefone para trocar agenda com ninguém. É só você estar aonde o dono da igreja pediu para ficar. Aí Ananias disse: o senhor quer que eu vou lá falar com Saulo? O homem é ruim, duro, persegue, prende, mata. Ananias, na minha olaria não tem lata de lixo. Não entendeu? Na minha olaria eu não jogo ninguém fora. É barro, não vale nada, serve para ser pisado. Traz na minha olaria, eu limpo, modelo, ponho no forno, na fornalha da aflição, tiro de lá. Se não tiver bom, eu não jogo fora, eu quebro e faço de novo. Eu quebro e faço de novo. Eu quebro e faço de novo. Para quem está do lado de fora no telão me ouvindo, Ele te quebra hoje, te faz de novo, mas não desiste de ti. Enquanto isso, Pedro está pregando para o Cornélio, e o primeiro gentil se converte, batizado com o Espírito Santo, e fala aquela língua que o diabo odeia, que ele não sabe o que é. Só que enquanto isso, em Atos capítulo de número 11, o texto diz que no meio da perseguição, irmão, deixa a perseguição vir. Rousseau Shedd, ele chegou a escrever que a perseguição, ela purifica muito a igreja, porque foi no meio da perseguição que alguns homens saíram. Eles eram de Chipre e de Cirene, norte da África, e o Lucas é médico, historiador. O Lucas cita nome até de quem não precisaria citar. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, sendo Herodes o tetrarca governador da Galileia, sendo Filipe o sermão de Abilene, de Traconites, Anás e Caifás, sumos sacerdotes. É porque ele é historiador. Só que agora ele não cita o nome de ninguém. Ele diz que alguns homens de Chipre e de Cirene chegaram na terceira maior cidade daquele tempo, Antioquia. Ficava somente atrás de Alexandria e de Roma. Porque para Lucas, ali o importante não é o nome, é o registro que ele não deixou escapar. As mãos do Senhor eram sobre eles. Estou sentindo as mãos potentes sobre nós. As mãos do Senhor eram sobre eles. Eu não sei se você pega essa palavra, mas se você quiser pegar essa palavra, estas mesmas mãos sobre o teu ministério, sobre essa igreja, sobre a tua casa, sobre a nossa vida. As mãos do Senhor estavam sobre eles. Eles pregaram e fundaram uma igreja em Antioquia. Chamaram Barnabé para pastorear. Barnabé se lembrou de Saulo, o tempo está acabando. Se lembrou de Saulo, trouxe Saulo. E eles estão orando e o Espírito Santo separa Barnabé e Saulo para a primeira viagem missionária. Eles vão para Perge, Frígia, Galácia, Sicília. Outro dia eu venho contar do João Marcos. Por causa desse meu Deus, eu vou dar uma palhinha. O João Marcos abandonou o Barnabé e o Paulo no capítulo 13 de Atos. Se eu tiver de bom humor pregando,
Eu vou dizer que ele abandonou, não porque ele era covarde, mas porque ele sentiu necessidade de escrever alguma coisa sobre Jesus. Então ele procura Pedro, e segundo Papias, um dos pais da igreja, quem ditou o evangelho para Marcos foi Pedro. Se eu estiver meio zangado com João Marcos, ele se acovardou porque é frouxo, porque o Espírito Santo não separou ele. Então não queira levar quem o Espírito Santo não pediu para levar. Agora eles vão para a segunda viagem missionária. Posso parafrasear, sim ou não? O Barnabé está arrumando as coisas dele. Não leva muita coisa, missionário. Jesus já tinha ensinado para não levar muita coisa. O Paulo está arrumando as coisas dele. Até aí está tudo bem. Quando o Paulo olha, o João Marcos arrumando a dele. Comigo não vai. Quem me abandonou na primeira viagem missionária não vai caminhar comigo na segunda. Irmão, quando os dois é crente, até a contenda dá fruto. Escapou. O Paulo e o Barnabé contenderam. Um foi para lá, levou Marcos, foi fazer a obra. Paulo está sozinho, diga e agora. Também não jantei, diga e agora. Não jantei a segunda vez, que a primeira já foi. E agora, eu lembro que o Moisés mandou 12 espias. Quantos? 2 voltaram dizendo, tem gigante, mas nós vamos entrar, a terra é nossa. Só que 10 voltaram e disseram, não dá não. Para, desiste com esse negócio de Canaã. O Josué não é bobo? Quando assumiu no lugar de Moisés, ele falou, vou mandar 12 para Jericó? Vou nada, mando 2. E Jesus gostou da ideia e falou, então vai de 2 em 2. E o Paulo está sozinho, precisa de mais alguém. Outro dia eu prego a mensagem de Silas, só vou dar o tema. Atos 15, versos 34, diz o texto, pareceu bem a Silas ficar ali. Por que ficar ali? Porque teve o concílio em Atos 15, não tinha WhatsApp nem e-mail. A convenção, a AGO que houve em Jerusalém, tudo que eles decidiram e colocaram em pauta na ata, tinha que levar uma cópia para as igrejas que eles fundaram. Quando Silas chegou em Antioquia, o Judas, o não Iscariotes, entregou as cartas e disse, estou indo para a sede. O negócio dele era a sede. O Silas diz assim, pareceu bem a Silas ficar ali. Até eu, a congregação de Antioquia, culto de ensino, Paulo. Quem vai pregar no domingo? O Barnabé. E os profetas, descia tudo para lá. Até eu ficava. Só que o Silas ficou, entregador de cartas. O Paulo está sozinho. Preciso de alguém para caminhar comigo. Olhou uma fila de pregador, cheio. Um era 3.000, outro 5, outro 8. Não vai comigo não. Cantor um monte. Agenda aberta, foto assim. Comigo também não vai. Quando ele olhou, um obreiro. Não pregava, não cantava, não tinha agenda aberta, não tinha se vendido no mercado gospel, entregador de cartas. Paulo falou, vai comigo esse aqui, ó. Estrelinha vai para outro lugar, para caminhar comigo é obreiro, fiel, servo. Obra de Deus não está precisando de ninguém na prateleira do mercado gospel, famosinho. Nós estamos precisando de homens e mulheres fiéis. Pregador, mas te conheço, lá no seu Instagram é mais de 200 mil inscritos, no YouTube também. E eu pedi. É por pregar assim a verdade. Porque eu não prego por agenda, eles vão lá e seguem porque gosta. Porque ainda tem os remanescentes que não se venderam. O Paulo vai para a Europa, mas ele não sabe. Na agenda de Deus já está lá. Ele não sabe, Deus já sabe e vai. O coração de Paulo era para ir para a Ásia. Quando ele chegou para ir para a Ásia, diz o texto, o Espírito Santo impediu. Meu Deus.
Como é bom deixar o Espírito Santo fazer a obra. Eu estou falando Paulo. Se Paulo, cheio dos dons, cheio do Espírito, se enganou, nós podemos nos enganar. Deus não trabalha com boas motivações. Deus trabalha dentro da agenda dele. A motivação era boa, vou pregar na Ásia. O Espírito Santo falou, vai não. Aí ele falou, então vou para Bitínia, para Mícia. O Espírito Santo falou, não vai. Aí ele dormiu em Trode. O lugar da visão vai ser o lugar da prisão. A prisão eu peguei hoje com você. Aí Deus já deu na hora ali, acredita? Foi Trode que ele foi pego para ser levado para Roma. Foi em Trode que ele teve a visão. O lugar da visão é o lugar da prisão. Depois a gente mexe para ver o que sai, né? Em Trode ele dormiu e descansou. Por quê? Porque o Espírito Santo impediu. Ele não está ansioso. Descansa. Mesmo em meio às turbulências. Deus está falando com alguém, descansa em meio às turbulências. Porque o dono da obra vai arrumar uma maneira de falar contigo. Aí apareceu em visão, a expressão grega é rorama. Atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Vocês vão estar aqui amanhã? A parte 2 eu vou trazer amanhã, porque já acabou o tempo. Até porque se eu contar tudo hoje, amanhã também você não vem. Quando ele foi para onde o Espírito Santo queria, era a Europa. Filipos, Macedônia. Quando ele chega em Filipos, se tu não dá glória, irmão, eu não sou motivado a isso não, mas presta atenção, missionário não leva nada, duro, ainda mais naquele tempo. Deus é tão bom, que tinha uma empresária, Paulo nem sabia, vendedora de púrpura, rica que só ela. Paulo pregou, Deus abriu o coração através da graça wesleyana, da graça preveniente. Ela aceitou a oferta do evangelho e aceitou. Logo uma empresária, Lídia, sabe o que aconteceu? A Lídia falou, fica tranquilo, agora eu pago tudo. Não, você vai dar glória a Deus agora, porque eu estou cheio de Deus para te dizer. Deus está levantando alguém com recursos. Eu vou repetir, quer pegar essa palavra, pega. Deus está levantando alguém com recursos. Se ninguém for lá, irmão, eu conheço um Deus que ele para os animais para fazer a obra quando o homem não quer. Jonas desobedece, o peixe engole e obedece. Ninguém vai levar nada para o Elias, eu faço os corvos levarem. Não tem um profeta para falar com Balaão, a jumenta fala. Se os ímpios não são sensíveis ao juízo que virá, os animais, o Noé só chamou, eles entravam na arca, não precisou ir buscar, eles vinham. Enquanto tem ímpio aí fora zombando da volta de Cristo, em breve o juízo iminente virá sobre toda a terra. Deus levanta alguém com recursos. Aí o Paulo sai para evangelizar. A casa de Lídia se torna um ponto de pregação. Está tudo bem agora. Tem uma menina que tem um espírito de adivinhação. Se ela vivesse hoje, ela estaria com a agenda lotada, dando lucros, ganhando piques, fazendo live e assim, ó. Mas segundo Antônio Gilberto, que descansa no Senhor, ele disse que todos os dons do Espírito são necessários. Eu, novo convertido, eu ouvi isso de Antônio Gilberto, e ele disse, mas o dom do discernimento do Espírito é o que mais necessitamos hoje. Porque a menina elogiava Paulo. Se fôssemos nós, vem cá, stories, já publicava na hora. Paulo descobriu que era um demônio e expulsou no nome de Jesus.
Deixa eu dizer algo aqui essa noite, em nome de Jesus. Os falsos profetas sairão dos púlpitos. Em nome de Jesus, todo espírito de adivinhação, de falsas profetisas e de falsos profetas serão expulsos no poder do nome de Jesus. E você, assembleiano, continua firme há mais de 100 anos, dependendo dessa palavra. A menina dava lucro, Paulo e Silas estão presos. A Bíblia não diz, mas eu sou obreiro, eu imagino que o Silas deve ter pensado: esperto é o Judas que voltou para a sede, apanhando. Mas as provações revelam quem são os bons obreiros. Não é o congresso, é o dia a dia, as provações. Deuteronômio 8, eu te provei para saber o que estava no seu coração. É na prova que eu sei a tua essência. Quanto mais eles apanhavam, ali revelou quem eles são. Se é outro, murmura, fala mal do presidente e volta para trás. Mas se você pensou em desistir, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Para você, Paulo, para você, Silas, chegou até aqui, não dá mais para voltar. Chegou até aqui, não dá mais para voltar. Porque também tem um carcereiro que não tem culpa de seus conflitos internos. Então o que eu faço? Cante hinos e ore, adore e ore, adore e ore, adore e ore, até tu entender. Adore e ore, adore e ore. Tá difícil, reage, adora e ora, adora e ora. Há um terremoto, correntes caíram, e o carcereiro vai se matar. Oh, se você volta, não faça isso. Então o que eu faço? Crer no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. A igreja de Filipos é fundada. O primeiro membro, uma empresária. O segundo membro, uma menina que tinha demônios. E o terceiro membro, um carcereiro. Isso é igreja. Aí no culto, a menina que tinha demônios, que é uma ex, alguma coisa, prega, canta. E a empresária senta e glorifica. Não é assim? Era bandido, roubava, matava. Jesus salvou. Aí ele está pregando, e o pastor coronel da rota dando glória. Essa é a Assembleia de Deus. Eu vou repetir, essa é a Assembleia de Deus. 10 anos depois, quantos anos? Paulo está preso. E ele vai escrever uma carta à igreja de Filipos. Entendeu por que Paulo tem uma afeição a essa igreja? E aí ele vai dizer a essa igreja: tenham alegria em padecer, tenham alegria em servir, tenham alegria em crer, tenham alegria em dar. Na próxima oportunidade eu continuo daí. Alegria no capítulo de número 1, em padecer. E Paulo vai dizer que as suas algemas
contribuíram para o Evangelho. Isso é demais para minha cabeça. Capítulo 2, alegria em servir. Ele vai lembrar de um obreiro. Eu nunca vi nenhuma mãe colocando o nome no filho de Epafrodito. Esse é o nome do obreiro, que quase morto e doente foi servir Paulo pela obra. Eu vou dizer e já vou ficar quietinho para não ver sua cara. E com dor de cabeça não vem no culto. E Epafrodito, quase morto, enfermo, foi lá visitar Paulo pela obra. No capítulo 3, a alegria em crer. E depois não vai ter glória a Deus, porque no capítulo 4 é a alegria em ofertar, em dar.